no ar. Boa noite. Bom vocês estarem aqui. Irineu? Oi. Só um segundinho. Começou. O quê? A live. Peraí. Peraí, só vou responder uma coisa rapidinho. Vocês já passaram por isso? Oi. Começou. Desculpa. É. Não, esqueci uma coisa, peraí. Depois te ligo, tá? Ele nem percebeu o que está acontecendo, que começou a live, que eu tô aqui parada. Tudo bom? Oi, Rebeca, tudo bem? Tudo Como é que bom? tá? Tudo certo? Candy Crush tava bacana aí, tá? Não, é um negócio, sabe, super. Eu tinha que responder, porque senão depois a gente vai, não sei quanto tempo que a gente vai conversar, desculpa aí. Pô, tava super ansioso pra essa conversa nossa aqui. Até parece que foi combinado, né? Porque qual que era? Você lembra o tema da live de hoje? Não precisa ver, não precisa ver, não. É que eu tenho meu bom. Boa noite, é isso daí mesmo, a gente pega esse aparelhinho é tão sedutor, né? Como tem tanta coisinha que a gente aprendeu a brincar, tanta gente provocando, tanto sinalzinho chamando a atenção da gente e a gente perde o principal, né? A presença de quem está presente, e a gente deixa de estar presente nos lugares em que a gente está de verdade, para ficar onde a gente, né, não precisaria estar agora, né? Ou que pode esperar. Então, bem-vindo, que bom que você está aqui. Se você colocar a mão no seu aparelho, vai apanhar. Tá, multa. Vai levar multa, né? Mas eu não sei se você viu aquela pesquisa que saiu, um cálculo que eu fiquei assustada. Ele compara o quanto que as pessoas gastam com tecnologia ou com séries, né? Que é infinitamente mais tempo do que a gente gasta com as pessoas, com as 4 principais pessoas que a gente ama. Olha só, cada número que a gente... Cada dia tem mais dados sobre isso. É até alarmante, né? Mas também é um sinal para que a gente olhe para dentro da gente, para os nossos hábitos, para perceber, pelo menos sacar que tipo de prioridade a gente está criando para as nossas relações. As pessoas que a gente ama, essas 4 pessoas, pode ser um pouquinho mais, né? São justamente as relações fortes, são essas relações construídas do ponto de vista orgânico até, né? E com essa sedução que é o equipamento, tanta informação, essa sugestão de que tem urgência e a gente se desconecta, né, das pessoas justamente dos laços fortes que são as nossas sustentações emocionais e diretas mesmo, né? Você falando nisso, lembrei estudos de psicologia. Você sabe que todo mundo fala que a nossa percepção de vazio começa na infância, né? Então, o primeiro sentimento de abandono é quando a mamãe está amamentando um bebê e não olha nos olhos dele. Só que esses estudos são antes dos smartphones. Hoje, quando você está andando por aí, as mamães estão dando, né, amamentando aqui e respondendo mensagem aqui. Então, eu estou preocupada. Se repetirem as pesquisas sobre abandono, acho que a casa caiu. Pois é, o curioso, né? Esse estudo diz que todos os mamíferos criam um vínculo, especialmente a mãe no nascimento, porque é tão lindo quando você vê a criança amamentando, a criança grudadinha lá no seio da mamãe e aquele olharzinho dela com a mãe, aquilo é uma cena divina, né? É uma cena divina. E diz que nesse momento se cria muitas conexões emocionais de fortalecimento, ainda que a criança não tenha, né, uma consciência daquilo. Diz que parte do mapeamento neural, emocional, está se dando nesse momento, que é onde se cria o vínculo de confiança. Diz que todos os seres, os outros mamíferos também são assim. Diz que eles têm ali, criam o elo de confiança no outro ser mesmo. A partir do olhar. A partir desse olhar. Eu não sei esses cursos que a gente faz para virar gente melhor, né? Eu fiz um curso que você tinha que imaginar a cena mais relevante da tua vida, passar a mão aqui para em momentos de estresse você repetir. A minha sensação é a primeira vez que eu amamentei minha filha mais velha, que já está com 20 anos aí, vai fazer 21, mas para mim é a sensação ímpar, primeira filha, primeira mamada. Então eu fico pensando o quanto que a gente talvez perca entre um WhatsApp e uma rede social se a gente não estiver olhando para essa criança. Pois é, isso é ancestral, já ouvi isso de outras mães, né? Essa primeira mamada do bebê, da mãe que acabou de nascer, né? Como isso é forte. E como é que é esse mundo novo, Rebeca? Como é que é esse mundo novo, com tantos atrativos,
né, que chama a nossa atenção, como será que ele vai interferir ao longo do tempo nessa construção do nosso emocional, intelectual e, por que não, do espiritual, que é isso que vai além, né, dessa comunicação objetiva, só do reconhecimento direto assim, das coisas, né? Você sabe que eu gosto muito, né? Você falou espiritual, eu gosto muito de entender o ser humano como... Aliás, antes de mais nada, foi muito bom você trazer esse vinho, viu? Depois você conta pra mim de onde você trouxe esse vinho. Esse aqui tem uma origem bacana também, depois a gente conta. Uma conversa presencial, assim, isso aqui já seria impossível fazer você vir para uma conversa virtual com vinho, por exemplo. Se você estivesse com uma garrafa lá e eu com outra cara. Então, mas desculpa, eu interrompi você dizendo da experiência. Eu gosto muito de olhar, principalmente quando os assuntos ficam polêmicos, eu gosto muito de olhar de uma forma afastada. A tecnologia, de modo geral, ela traz muito do que a gente aguardava acontecer nos livros antigos. Essa questão de uma comunidade global conectada 24 horas por dia. Então, a tecnologia em si, eu acredito que ela não seja do mal. Mas eu acho que, como qualquer novidade, a nossa espécie, a nossa raça, ela tem usado talvez em demasia. E eu acho que e a coisa é bem complexa. Se tem alguém comigo, a pessoa que se distrai no computador ou no celular, eu paro de falar. Porque pra gente que estuda a cabeça das pessoas, a gente sabe que, sem fazer nada, provavelmente eu tô escutando 30%, 60% do que você está falando. E vice-versa. Então, se eu estiver concorrendo com alguma coisa, esse 50% que você está me escutando, capturando de informação, virou 10%. Então, é mais ou menos como se eu estivesse falando com meus dedinhos, porque a pessoa não está ouvindo. Então, também existe essa falta de percepção de quem lida com quem está com a tecnologia na mão, que também ignora que a pessoa não está prestando atenção nela. Então, fica uma coisa, uma conversa de maluco. Eu não acredito também nisso que muita gente diz, às vezes até elogiando a mulher, que tem uma característica múltipla, multifuncional, e também dos jovens, porque esse jovem, essa geração que está fazendo, ela faz uma coisa, faz outra, tudo ao mesmo tempo. Eu não acredito nisso, de que ele faça com atenção. Ele é rápido, sim, ele é ágil por uma questão da idade, então ele é lépido, tem aquela agilidade. A questão de reter a informação, reter a experiência, sem presença é impossível. Por que eu acho isso? Porque você não muda o ser humano de uma hora para outra. Nós somos seres lineares. Toda a evolução pelas quais a gente passou enquanto espécie foram longas, levaram séculos, levaram milênios para a construção desse jeito que a gente é. Hoje a gente tem um impacto muito forte da tecnologia. Mexe muito com nossos hábitos e principalmente mexe com o nosso cérebro pela grande atração que ela tem. Então ela nos desconecta realmente dessa atenção para o orgânico, para o natural, para os prazeres, que a gente sempre teve, porque ele é muito sedutor e tem mecanismos ali também justamente de desviar, realmente atrair, pelo menos, desviar a atenção das coisas que parecem banais, porque ele é uma novidade. Eu entendo que ele é praticamente assim como o índio, que está lá num lugar preservado, ele nunca viu outra civilização. Daí você chega com um espelho. É claro que aquele espelho é algo fantástico para ele, e aquilo tira dele a atenção do comum para ele, e momentaneamente. O espelho é algo mágico para ele. Como é que eu posso? Nunca imaginei que eu tivesse essa cara. Eu até vi ali na água, vi alguma coisa assim. Mas o espelho é mágico. Aquele aparelho é fantástico. Isso aqui também, eu acho que é um espelho. É o espelho que a gente recebe. Porque é tanta coisa que chegou há tão pouco tempo aqui, que eu sou de uma geração de transição. Aliás, a maioria das pessoas, tirando os millennials, que já nasceram com esse negócio, todo mundo levava muito tempo para ter tudo isso. Mas mesmo assim, a tela da TV já capturou muito a atenção da minha geração. A televisão que saiu da sala e que foi para a cozinha, depois foi para o quarto de todo mundo, então ela já criou um abandono um pouco da família, das relações. Nunca ao nível disso daqui. Então, vamos entender que
Não é nada moderno dizer que o seu cérebro é capaz de fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque não é. Vai fazer um monte de coisa mal feita. Acho que eu vou pegar 2 ganchos para falar de experiência e desse cérebro. Então, nosso cérebro, como ele não tem capacidade de absorver 100% de uma experiência, ele vai pegando experiências. É por isso que, às vezes, quem vê um filme, cada um conta uma história, que cada um pegou um pedacinho. Pra gente não enlouquecer, o cérebro preenche, né? Nossa mente preenche o vazio entre uma informação e outra com o que ele quiser. Quanto mais acelerado você tiver, maior esse espaço vazio, portanto, a tua inferência ela é maior. E para piorar a situação, se você estiver fazendo uma outra coisa, né, então você já está acelerado, a gente vive numa sociedade acelerada. E aí você está fazendo outra coisa, então teu cérebro está pegando uma experiência e colocando inferências dele. E aí até posso contar a história do vinho. Porque esse trabalho, o vinho veio de um dos roteiros da Jornada Transpessoal. E hoje até um cliente estava... Jornada Transpessoal é um programa que a Rebeca faz, ela junta grupos, é um grupo até multidisciplinar, pessoas com experiências diferentes, de idades diferentes, com histórias diferentes. É uma experiência, é uma viagem com um grupo, onde cada um, como é que é? Conta pra gente, o que é uma viagem transpessoal? Eu quero contar, até porque hoje eu estava com um cliente, ele falou, mas isso não é uma imersão? Eu falei, não. Uma imersão pressupõe que você vai ficar num lugar para que promova autoconhecimento, uma experiência, né? Os jornadas é o quê? É promover experiências que as pessoas não se permitiram ter. E geralmente não se permitiram ter porque elas estão ocupadas demais. Ou trabalhando no celular, né? Então, a gente leva pessoas para ter experiências históricas, gastronômicas, para justamente elas passarem a lembrar que o ser humano é feito por experiência. E tanto que a gente leva um grupo, né, que teve acesso já a muita coisa nessa vida, mas não sabe exatamente como que aconteceu as histórias dos índios no Brasil, as histórias dos colonos que chegaram aqui. Porque nessa correria a gente não para olhar a história, a gente não para entender o que aconteceu. Então fica todo mundo muito surpreso quando você senta com o índio de verdade, quando você senta com um colono de verdade, que conta como é que ele chegou da Europa, né? Que conta o que aconteceu aqui. Então a experiência jamais vai ser substituída nem por um livro, nem por um bom post, né? E essa é a armadilha, talvez a maior armadilha que a tecnologia possa nos trazer. A gente começar a entender que esse mundo de maia, de informação, é a realidade, é a verdade, né? E a gente vai se achar super experiente na vida porque a gente passa X mil horas por ano num aparelhinho desse. Você falou algo muito interessante que também para mim é contraditório. As pessoas, em geral, claro que isso aqui reúne... Só o Big Data que tem aqui nesse aparelho é algo impossível na minha biblioteca em casa, né? Então eu tenho aqui muita informação. E o que circula por aqui também através das redes, dos canais que eu vou buscar, que são Big Data que estão espalhados, cluster que estão por aí, muito maior. Quer dizer, eu tenho um acesso global aqui, várias línguas. Qualquer coisa que você me perguntar agora, né, com poucos passos, eu vou entrar em uma base muito grande, gratuita e tal. Mas isto não é conhecimento meu. Isso é conhecimento que está instalado em algum lugar, junto com trash, junto com muito lixo. E conhecimento mesmo é o que eu adquiro na experiência. Porque é esse que eu tenho leitura, é isso que fixa no meu cérebro, como nos meus algoritmos, né, já que eu sou um equipamento que se atualiza automaticamente desde os primórdios. A gente é mais sofisticado do que essas máquinas, porque eu tenho uma experiência agora com a Rebeca, com você que está ali, com o Ulisses que está ali, com o Tiago que está ali. Está acontecendo algumas coisas, o meu cérebro está mapeando. Se acontecer algo, já tenho essa informação para responder amanhã, porque nós estamos vivendo uma experiência aqui. Então, isso... meu equipamento atualiza. E aqui eu posso jogar para cá essa informação, ou jogar para cá, vai ficar registrado. Mas nada vai substituir a minha vivência. É essa que me acrescenta. É como eu achava antes, quando era garoto, eu queria decorar as coisas. Durante o tempo eu me dediquei a isso, as frases maravilhosas. Eu achava que tinha que ler um livro. Algumas coisas eu até tenho esse prazer. Eu estou lendo, aquilo é tão bom que eu preciso ler 3 vezes, que eu quero que aquilo fique. Depois eu falei assim, nossa, mas tem muito livro já para eu ler, tem muita coisa para eu saber, eu não vou conseguir isso.
Daí eu falei assim, se eu desencanar dos nomes, dos autores, eu estou lendo as coisas, o que tiver que ficar, fica. Então aí naturalmente vai sair através do que eu falo. O que eu conseguir falar depois, sem ter que ler de novo, é porque já está comigo, é meu. Então isso é uma experiência, né, Rebeca? E quando a gente estuda a nossa cabecinha, que é muito do que eu gosto, né, e está muito relacionado ao meu trabalho, a gente começa a ver o quê? Pessoas que, por terem lido 3 posts, terem lido um artigo, não sei aonde, elas se apropriam daquela informação como se fosse verdade e elas passam a militar aquela informação, né? Então, a gente viu isso muito na última eleição. Pessoas que não vivenciaram o período A, não vivenciaram o período B, mas tinham uma posição como se estivessem lá, né? No regime militar, ou no regime X, ou no país Y, e a pessoa não teve lá. Então, essa falsa percepção que às vezes a tecnologia nos traz de que, sim, temos a sabedoria, temos a experiência, aí mora um ponto de atenção. Tá vendo? Não é muito na tecnologia, é como a gente se relaciona nela. Pois, mas você falou uma coisa muito séria hoje, que é uma das preocupações da inteligência artificial. Porque você pega, por exemplo, nesse banco de informações que circulam uma frase, que ela é muito boa, é muito bacana e muito consistente. E essa frase foi falada em 1930. Ela é muito legal. Daí você traz para um outro contexto, às vezes tem a ver, mas ela pode produzir uma grande mentira. Por exemplo, tem um programa agora, até o Jeff Bezos que está investindo nisso, de você pegar a tecnologia e imaginar como seria a Mona Lisa, o clássico, né, quadro do Leonardo da Vinci. Então você simula, você consegue imaginar se ela tivesse outro tipo de risada. As várias faces da Mona Lisa. Daí você consegue dar vida. Mais do que isso, você dá uma voz para ela. Daí você dá um texto para ela, você dá algo que ela fala. Aí você deixa ela loira. Você deixa ela loira. Então você pega e interfere na vida de algo que estava no nosso imaginário por causa de uma pintura. A gente não sabe exatamente, já se investigou quem que foi a modelo do Da Vinci. Especula-se que ele tenha feito até de si mesmo, foi uma projeção que ele tenha feito de si mesmo, né, como mulher. Né, pelos traços dela, estava com um pouquinho mais cheinho, dando os contornos, como ele era um gênio, ele tinha essa capacidade de imaginar como é que seria talvez aquela composição que ele tinha, estrutura óssea, como que seria ele mulher. Mas enfim, são investigações. Aí você tira esse campo de 500 anos desde que existe a obra e começa a interferir nessa obra. Pega o Salvador Dalí também, pega uma foto dele, pega uma foto da Marilyn Monroe, tudo bem. Aí você muda, pega essa mesma ideia, você pega o Stalin, Joseph Stalin. Daí você pega o Hitler. Daí você pega também, por causa da criação, a partir de uma foto, você dá vida para o Hitler, dá vida para o Stalin, e você começa a colocar frases na boca dele. De repente, aquele ser, com uma inteligência artificial, é criado de alguma maneira e começa a propagar coisas que não condizem com a verdade da época, nem com a verdade, com a história dele, com nada. Mas de repente pode ser manipulado, então a atenção, o que algumas pessoas estavam chamando a atenção ao noticiar isso é justamente isso. Que para fazer esse checking, né, isso aí é uma empresa chamada, é um Neuralink, uma coisa assim, que através de... Né, do algoritmo ali você consegue manipular isso. Então você tem que ter um check para ver exatamente se esses personagens que estão sendo reproduzidos por laboratórios de tecnologia para distração, se eles também não podem ser usados para difusão de ideologias perigosas, interferindo no contexto histórico disso. Você vê que é tecnologia. Tudo que é do bem pode ser do mal. Mas às vezes o próprio cara da tecnologia não estudou, não sabe do que foi feito. E ele ouve, por exemplo, uma informação capenga, uma informação sem nenhuma profundidade, e começa a ter uma visão diferente de um Hitler. De repente o Hitler, daqui 50 anos, vira bonito. O Stalin vira um cara de esquerda bonito. Quer dizer, são dois caras, um de direita e um de esquerda, que foram genocidas, que produziram um grande mal para a humanidade, por trás de discursos ideológicos e políticos. De repente, ao sabor do desenvolvimento da política, eles viram ícones. Ídolos. Como acontece, isso já acontece em alguns núcleos. Você vê como o mundo tem que combater hoje o neonazismo, ou o esquerdismo, né, o socialismo violento, esse, né, representado por Stalin. Você imagina, isso aí cresce graças à tecnologia, porque junta a desinformação com uma coisa maravilhosa que exerce uma grande atração,
porque você começa a dar vida para os personagens. Então, esse mundo da tecnologia, já que a gente ia falar sobre isso, você vê, é uma maravilha. Eu sou mais otimista, naturalmente. Eu também costumo ser mais de pano quente, mas acho que a gente pode olhar a energia nuclear, né, que ela pode curar câncer, mas também pode fazer o que fez em Hiroshima e Nagasaki. Né? A gente pode também entender e refletir sobre o impacto das redes sociais nas eleições, não só no Brasil como fora, mas isso a gente pode pular, aqui a gente não precisa falar disso. Mas a gente também pode falar do impacto disso tudo nas carreiras. Mas antes eu esqueci de falar uma coisa, antes de falar das carreiras, é que tem uma equipe aqui, se você quiser participar, deixar mensagem, ela vai chegar aqui na gente de algum jeito, porque tem uma torcida organizada aqui pra coisa acontecer. Então se você quiser participar aqui, só não vai dar para passar o vinho, né, pelas redes sociais, mas você pode participar mandando alguma coisa. Pode até falar assim, que tipo de mudança teve na sua vida o uso da tecnologia, positivas, e também coisas que estão te preocupando, que você já percebe que é um vício, que você está lidando, e experiências que você tem, positivas ou negativas em relação a isso. Eu acho que tudo é uma maravilha, o mundo tem evoluído e o mundo é sempre assim, sempre ele anda o passo do bem e o passo do mal, né? São forças que interagem, porque um grande bem para a humanidade também ele pode servir apenas para interesses financeiros, e aí ele atropela a ética, porque ele foi feito. A própria tecnologia que baseia todas as redes, o tal do www, o criador, o cara que conseguiu resolver isso, já existia um mecanismo de internet, mas o cara que criou esse modelo de globalização da informação, o Berners-Lee, ele quando criou isso não é meu, isso é da humanidade. E hoje é uma briga para ver quem detém o controle desse www, porque são grandes organizações e que são empresas que já chegaram ao trilhão, que é Google, Facebook, né? São grandes organizações aí que têm esse interesse. E estados, né? A gente tem, acho que o primeiro piloto, me corrija, você é melhor de história que eu, acho que Santos Dumont, né? Quando ele ficou orgulhoso do que fez, mas quando ele descobriu o que aquele avião poderia fazer, portanto, soltar bombas e matar pessoas, ele se suicidou. Então, é uma outra invenção que lá atrás aconteceu. A gente questionava, e agora, qual vai ser, o que acontece com uma espécie que passa a voar? Uma espécie que não voava, né, espécie humana, que a partir daquele momento vai voar. Então, que bom. Reduz distância, aproxima pessoas, mas também alguém teve a brilhante ideia de colocar bombas e invadir territórios. Então, o cara inventa o banco, o outro inventa o assalto a banco, né? Juros altos, inventa o banco e inventa juros altos extorsivos. Mas você que trabalha com ressignificação por causa do seu trabalho de desenvolvimento humano, essa coisa da decepção do que fazem com a sua história, do que você criou, aquela história maravilhosa do Alfred Nobel, né, que conseguiu transferir, né, ressignificar até a história da empresa dele. Ele teve a chance, para quem não lembra, para quem não, eu vou contar aqui novamente. Isso. O Alfred Nobel um dia acorda, ele já estava doente, abre o jornal, vai na seção de obituários, e quem morreu? Ele lê lá, morreu ele mesmo. Faleceu ontem nessa cidade, Alfred Nobel, o cara que inventou a dinamite. Só que não falou que a dinamite usava, né, em pedreiras e tal, que é tão usada para destruir vidas, que é tão usada na guerra e tal. E ele falou, nossa, eu sou reconhecido, ele era um milionário, já no final do século XIX, e eu sou reconhecido como homem da dinamite que serve para as guerras, para destruir vidas. Naquele momento ele entendeu que podia mudar alguma coisa. E fez o prêmio. E aí ele criou o Prêmio Nobel da Paz no primeiro momento. E aí criou a fundação, onde toda a fortuna dele ia ser gerida dentro dos critérios que existem até hoje para premiar a paz, depois a ciência, a literatura, a economia, para justamente pessoas que produzem bem para a humanidade. E muita gente hoje, eu mesmo demorei para saber disso, conheci o Prêmio Nobel, mas não sabia dessa história, porque a gente reconhece o legado que ele deixou ao promover a ciência, as pessoas que trabalham com seu conhecimento para o bem da humanidade. E ainda que ele tenha trabalhado, ter feito a sua fortuna para dinamite, não era para usar guerra, pelo menos não consta na literatura dele ou no objetivo dele. Então um outro exemplo, né? O avião, a energia nuclear, né? A dinamite,
Então são recursos tecnológicos que vão ser usados a favor ou contra. Mas agora, porque eu falar de carreira, eu tenho observado assim, a tecnologia, ela tem nos provocado a questionar qual é o papel do ser humano no mercado de trabalho. Uma vez que, então, os trabalhos de força física, olha, chegaram vários bilhetinhos aqui. Os trabalhos de força física, as máquinas fazem melhor do que o homem, né? Saiu no século passado, a força física, a mecânica já substituiu, né, as máquinas substituíram os braços e parte do trabalho lógico, né? E nesse século, o questionamento as máquinas, elas são mais racionais, elas são mais inteligentes que a gente. Elas não erram, elas não têm TPM, elas não têm lapso de memória, mas ainda assim eu vejo profissionais querendo competir com máquinas. E o que é competir com máquinas? Que eu acho que é o que sempre nossas conversas resultam. Competir com máquina é esquecer que a gente é ser humano, que a gente tem emoção, que a gente tem intuição. Então eu vejo muito profissional com QI elevadíssimo, né? Mas apanhando de um robô, apanhando da inteligência artificial, porque ele construiu a carreira dele para competir com máquina. E nem eu, nem você, nem o maior QI do mundo vai conseguir competir com máquina. A gente precisa lembrar que o Garry Kasparov, que era o maior jogador de xadrez do mundo, ele já competiu em condições muito boas com o computador, mas depois não conseguiu vencer essa briga. Mesmo a capacidade criativa do ser humano é muito maior ainda do que as máquinas, mas eles vão criando algoritmo para superar isso. Eu não entendo assim, Rebeca, como mais inteligente, mas a gente talvez ao longo da civilização, por causa da produtividade, criou-se muitas necessidades de raciocínio lógico, e a gente teve, né, saiu do paraíso, né, saiu daquela maravilha e passou a ter trabalho padrão, enfim, foi tendo essa exigência. E essa parte do trabalho lógico, se é lógico, pode ser dispensável, sim, e a gente volta a ficar com o criativo, com o emocional. É isso aí, para não ser, né, para não perder para o robô, é só não querer ser um robô. Voltar a ser gente. Voltar a ser gente. Que acho que é o convite que a tecnologia vem nos fazendo. É voltar a fazer funções de seres humanos. É isso aí, eu tenho a tecnologia ou é a tecnologia que me tem? É essa a pergunta. A indústria, todo o modelo faz a gente pensar que a gente não é nada sem ela. E isso requer um pensamento político em relação a isso. Não deixa de ser um outro aspecto da indústria. Ainda que a gente possa fazer projeções em relação às máquinas, elas substituem o ser humano, elas substituem até a necessidade de consumo do ser humano, porque uma máquina retroalimenta a outra. Nada tem justificativa se não for para servir a humanidade. Então é feito por nós, para nós. Quando perde esse sentido, então não tem sentido, nós nem vamos estar aqui, nem vale a pena. Tanto que, olha que interessante, você, tanto quanto eu, adora filosofia. E hoje, cada vez mais a gente questiona e clama pelo resgate da filosofia nas escolas, e desde os pequenos, porque assim, tem uma filósofa que costuma dizer, num caos, não é o QI, não é a inteligência, não é o conhecimento e tecnologia, até porque num caos talvez não tenha energia elétrica. Num caos, o que vai vencer é uma pessoa ter um equilíbrio emocional, ela conseguir lidar com situações complexas sem surtar. Então, esse convite de virar ser humano, inclusive em momentos difíceis, que não vai adiantar tecnologia. Se a gente tiver algum grande problema, né, um grande caos urbano, não vai ter tecnologia, não vai ter energia elétrica, você precisa lidar com recursos internos. E aí tem aqui a mensagem da Benedita, ela fala assim que para ela não é negativa a internet, e sim certas pessoas, que acho que é o que a gente tem falado, o problema não é a tecnologia, não é a internet, é o uso incorreto da internet, da energia nuclear, de uma dinamite, né, do que quer que seja. Então aqui a Benedita mandou esse recadinho aqui pra gente. Esse aqui também tem a ver com a educação que você falou ao Luiz Neto, dizendo que como adequar o uso dos bens tecnológicos aos infantes. Como adequar isso daí, qual é estou imaginando como é que a gente faz a inserção de quem a gente ainda está criando do ponto de vista emocional, de caráter,
né, de significados, de sentido e de propósito, para entender o lugar dele no mundo, que momento a gente põe a tecnologia? Se nós adultos nos perdemos, nos atrapalhamos com ela, imagine a criança que é ávida por novidade. E o cérebro da gente, e eu adoro isso também, quer distração, e a distração faz bem para o cérebro, né? É gostoso, mas é um vício perigoso, né? Especialmente para a criança que não tem mecanismo de defesa e filtro. Luiz, esse assunto tem um pouco mais de complexidade. Eu tenho um filho pequeno, né? Além de uma grande, eu tenho um pequeno, Davi, 6 anos agora. A recomendação para uso de televisão para crianças até 7 anos é de 1 hora por dia, né? E hoje a gente tem aí uma complexidade, porque às vezes a criança ela fica 4 horas na TV e 4 horas na internet. Então, alguns estudos, né, tanto de psicologia quanto de neurociência, trazem que isso pode prejudicar uma criança, principalmente porque você está excluindo ela de outras experiências, do brincar, do se relacionar, do ler. Então, além de, né, excluir do convívio familiar, você acaba prejudicando ela no desenvolvimento que seria natural de uma criança. Subir em cadeira, cair, brincar. Então isso já tem bastante pesquisa, só que a gente não conseguiu resolver ainda nem a questão da televisão, né? E agora a gente está com a questão da internet. Agora, eu tenho uma experiência para contar aqui. Eu não sei se você sabe, eu estou olhando para minha cara, mas eu já fui criança. Faz tempo. Eu acho que eu não deixei tanto de ser criança assim, tento ser criança ainda. Conheço crianças, tive filhos. E já tenho neto, acredita? Eu com essa carinha aqui, com esse corpinho, com esse rostinho, já tenho neto. Bom, mas enfim, a criança gosta de tecnologia sim, mas dê oportunidade para outras coisas, que pode ter certeza, ela despreza a tecnologia. Eu tenho visto isso. Também, às vezes, é muito confortável para os pais, né? E a gente viu isso. Liga a TV, porque ela vai ter esse poder de atração, a criança fica ali quietinha, seduzida. E ao mesmo tempo engessa o cérebro dela, porque se a criança não vai brincar com os outros, não botar o pé na lama, não vai para a rua, não vai correr os riscos, não vai quebrar, não vai ralar o joelho, não vai fazer as coisas que ela adora fazer. Se a criança tiver ambiente para fazer outras coisas, não que ela tenha que ficar fora da tecnologia, porque eu também sou contra isso. Se existe esse mundo com a tecnologia, não vamos tirar a criança da tecnologia. Mas não vamos achar que seu filho é gênio, que ele só quer saber isso porque ele é isso, porque certamente você está excluindo dele a oportunidade de desenvolver outras inteligências. Até uma pessoa aqui pergunta também, a Fernanda, olha que... Então deixa eu até dar antes de falar da Fernanda, um item mais de terrorista, assim. Hoje, quando a gente estuda adolescentes que dão problema, com dependência química, você observa que são adolescentes que não aprenderam a estabelecer vínculos saudáveis na primeira infância e na segunda. Então aqui não é coisa, sal da pressão alta, tira sal total, a tecnologia faz mal, tira tudo. Mas é saber a dose certa, né? A diferença entre um medicamento e um veneno é a dose, né? Idem para a tecnologia. Pois esse é o ponto. A Fernanda está dizendo exatamente nessa área mesmo. Um restaurante trocou o giz de cera que davam para crianças. O restaurante é normalmente chato para a criança, né? A criança quer comer e correr, né? Tem que comer, é obrigado. Se possível, ela abandona até a comida para brincar. A fome fica para depois, primeiro a diversão. É fantástico isso. A pirâmide de Maslow da criança é invertida, né? A necessidade básica ela não reconhece. E eu tô na aventura, eu não tenho sono, não tenho fome, porque ela tá na vibe daquilo. E é muito legal isso, a hora que ela tá atirada. Daí ela tá dizendo aqui, daí tem restaurante, já trocou aquela cera, né, que é mais lúdica, a criança brincar, pelo tablet. O que a gente acha disso? O que a gente acha disso, hein? Então eu vou trazer uma outra, o bom de ser pesquisador, que a gente traz várias informações. Então, por exemplo, tem estudos que mostram, é a pentelha dos estudos, mas enfim, só para embasar a nossa conversa. Que se você estiver se alimentando, assistindo TV, a absorção de nutrientes é menor do que se você estivesse presente. Se você estiver se alimentando, assistindo uma desgraça, né, um jornal de sensacionalismo, a absorção de nutrientes é menor ainda. Agora, se você estiver fazendo uma refeição, ouvindo uma música barroca, uma música clássica, a sua absorção de nutriente ela é gigante.
E esses estudos mostram, inclusive, as questões de pessoas obesas, que tem que comer muito, porque aí para ingerir nutrientes suficientes, você ingere muita caloria. Mas é porque ela não está comendo com atenção na alimentação. Então, o ponto de atenção aqui do que a Fernanda falou é o quê? O tablet, talvez ele seja bacana após a ingestão da refeição. Mas a gente que frequenta restaurante, a gente vê muito papai e mamãe na mesa do lado, a criança tá com o tablet na mão, né, e comendo. Então, papai e mamãe, a absorção de nutrientes desse seu filho está reduzida absurdamente a quase nada. Eu acho que tem uma questão para resolver. A criança tem que se comportar num restaurante. Ela não quer essa formalidade. O restaurante já criou lá o lance para poder ter a criança na mesa e brincar. O tablet é a diversão. E desde que não confunda com isso, ora, vamos estar juntos. Se conseguir promover que a criança participe da conversa, está dentro do assunto, e especialmente coma pizza, coma lá o prato, esteja junto, tudo bem. Mas a gente sabe que a criança não participa muito de conversas coletivas. A criança requer uma atenção exclusiva para ela. Ela é egocêntrica. Ela é egocêntrica, ela precisa de uma atenção. Então, a gente é que desenvolve essa coisa de grupos. Mas mesmo assim, o Milor Fernandes dizia assim: não me convide para um jantar que tenha mais do que 5 pessoas. E a gente entendia que é isso aí, porque a conversa não vai ter retenção, você não vai ter nenhuma conversa terminada. Você consegue conversar com alguém em uma festa? É até terrível quando você está numa festa e alguém vem com um assunto que merece mais atenção, profundidade. Primeiro porque tira de você aquele papo rápido com o outro, como é que tá, como é que vai, como é que foi, enfim, aquele papo mais humorado de uma festa com mais de 6 pessoas, vai, para considerar o Milor. Então a criança, muito mais isso, né? Você tem um grupo de 6 pessoas, velho, assim, pô, se ela ainda não tem capacidade de ouvir aquelas histórias, então você precisa distraí-la. Bom, primeiro come, nós estamos aqui para comer também e conversar. Se você não vai participar, então entra ali. Em algum momento da vida, isso aconteceu comigo, com todo mundo, você começa a se interessar pelas histórias da família. Aí sim você encosta na mesa e fica ouvindo o vovô falar. Aí sim você vê que tem uma história legal ali, porque você começa a ter curiosidade sobre a vida das outras pessoas, a história das outras pessoas. Do contrário, ela não presta atenção. Precisa distrair, senão ela estraga o jantar da gente também, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que crianças que acompanham os pais aos eventos sociais, elas vão ser adultos muito mais preparados. Eu lembro, eu levei um filho de um grande amigo meu numa exposição na Pinacoteca. Eu fui expulsa da Pinacoteca. Foi a primeira vez que eu fui expulsa de um ambiente de museu, que pra mim, os meus filhos sempre me acompanharam. Pra mim isso é importante. Aí eu cheguei pro meu amigo e falei: você já tinha levado, o menino tinha 12 anos, você já tinha levado ele no museu? Não. Então ele não sabia qual é o comportamento. Ele passava lá da faixinha amarela, e na terceira o segurança me convidou a me retirar. Então a gente sabe que é um desafio, e isso que eu acho que é legal da vida, são esses paradoxos. Não é o ambiente. Eu tenho amigos que falam: meus filhos ficam com a babá, mas aí, então, em que momento você vai inserir seu filho em convívio social? Então, de novo, essa dosagem, quando é que eu levo meu filho e quando eu não levo. Lá eu resolvi meu problema. A gente fica caçando um restaurante que tem espaço de criança, porque aí tem parquinho, tem monitor, aí a criança vai. Mas até aqui falando um pouquinho da Benedita, eu acho que a gente não tem nada contra a internet. Eu fico imaginando, falando ainda de criança, acho que seus filhos vinham com aqueles trabalhos de recorte, palavras com a letra K. Antes a gente tinha que pegar a revista, ir lá no lixo reciclado, catar a revista. Hoje você dá um Google, você entra na internet, imprime, recorta, 5 segundos a tarefa está pronta. A gente que gosta de escrever, imagine antes, tinha que ir numa biblioteca, tinha que comprar o livro. Hoje você faz 3 pesquisas na internet e você já tem a história daquilo. Então, assim, é um grande facilitador. Eu não tenho nada contra a tecnologia. O Ctrl-C, Ctrl-V facilita muito quem trabalha com conteúdo, e facilita também para quem quer copiar o trabalho dos outros, utilizar a matéria dos outros. Quando eu comecei em rádio também, na minha segunda rádio, eu era rádio escuta. Então, eu trabalhava com uma daquelas máquinas de escrever Hamilton, que como tinha 3 locutores que iam ler aquilo que eu ia
que eu ia escrever, então você tinha que colocar folhas, papel carbono, e eu ficava ali ouvindo outras rádios do Sul, do Rio, ou de São Paulo, ou rádios de língua portuguesa, Voz da América, ou a Rádio Deutschland, ou a Rádio France, que tinha em português, que eram as notícias internacionais. Gravava, depois eu ficava ouvindo e copiando as notas. Dava um trabalho, você errava, branquinho. Se você não queria que ele soubesse a sua idade, o pessoal já está suspeitando. Então, era aquela baita máquina, dava um baita trabalho e tinha tempo para fazer isso. Hoje, Ctrl+C, Ctrl+V, e rapidinho eu entro nas agências, na France Press, na F, nos portais, vejo o que disseram, você dá uma adaptação, pô, esse assunto junta com aquele, quer dizer, você consegue fazer uma repercussão de uma notícia, criar um conteúdo, mesmo para jornalismo, assim, sem ser investigativo, desses que você repercute o que os outros levantaram, muito rápido, olha que facilidade. Queria até dizer o seguinte, é muito mais coisas boas que a gente tem. Esse vício, talvez, esse bode que a gente tem, isso é momentâneo, acho que vai um pouquinho dessa febre, né, da novidade, do espelho, né, do espelho do índio. Você olha, é tão fantástico que tem. E também várias entidades governamentais e ONGs no mundo também têm atuado para que existam leis para vigiar os mecanismos intuitivos que se cria aqui, que justamente criam vícios, para que a gente não fique refém de algo banal, e para que a gente tome a iniciativa da investigação e da busca, que a busca não venha atrás da gente, que é o que acontece hoje por causa dos algoritmos. Uma vez que você entrou aqui, eles que vêm atrás de você, seduzindo você justamente nos assuntos que são de seu interesse. E aí você acha que é fantástico, aquilo está acontecendo no mundo, você não pode ficar sem aquilo, e aí você abandona a conversa, você abandona a família, você abandona o cinema, você abandona a corrida, porque você ficou 3 horas do seu dia distraído com algo que não significou, te distraiu. Não agregou nada. Mas não foi uma experiência legal, como beijar na boca. É isso que eu ia falar, do beijo na boca. Porque eu não sei se você leu aquela matéria, é do Candy Crush, né? Eu podia não falar do jogo, mas essa matéria circulou bastante. O que acontece? Ele é um jogo extremamente bem estruturado em neurociência, em sinapse, o algoritmo dele é perfeito. Então você está lá jogando gratuito. Aí para você chegar naquela fase, aí ele te convida, então ele é um case de sucesso. O faturamento deles é absurdamente alto. Mas a matéria trazia uma coisa além. O que acontece? Né? Você tá lá com a tua esposa, e aí você foi tomar banho e deixou ela jogando Candy Crush, né? E aí o que o jogo faz? Ele mexe numa sinapse muito parecida com libido. Então ela tá lá tentando jogar, bater meta, né? Aí você sai do banho todo inspirado, né? Fala, é hoje. Não esquece, não vai ter nada hoje. Porque toda a reação hormonal, né, de um orgasmo foi gasta na tentativa do jogo, e é por isso que eles faturam milhões por hora, né? É absurdo o faturamento deles. Então, vamos transferir isso daí para o que significa cocaína. O mesmo efeito, exatamente. Você dá para o seu cérebro, tem lá a compensação por aquela, né, teve a sensação de prazer, mas não teve o caminho natural e orgânico do prazer, que é esse da experiência. Daí o seu cérebro ficou viciado e o seu corpo não viveu a experiência do beijo na boca. Exatamente, um dos efeitos da cocaína é justamente esse, você perde a capacidade de ter uma relação sexual. Então é muito parecido. Então assim, qualquer estudo, qualquer pesquisa, ela vai ser usada para o bem, né? Como, por exemplo, motivar uma equipe, fazer coisas saudáveis, ou realmente faturar milhões porque você excita uma pessoa a ir para a próxima fase do jogo. Agora, por outro lado, tem tanta coisa boa, né? Você vê, é possível você se relacionar com pessoas que você nem imaginaria e também ter ganhos, né? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista de informação e até do ponto de vista afetivo também, desde que você estabeleça um modelo de relacionamento tão saudável quanto é o que você tem nas suas relações próximas, aquelas de laços fortes, que é o que é difícil para algumas pessoas separar também. Que uma pessoa laço forte, aquela pessoa que você conhece de fato, que está no seu dia a dia, sempre será mais importante do que aquela pessoa que só existe no virtual.
Embora as pessoas do virtual sejam importantes também, porque você cria vínculos com ela, porque você tem uma troca saudável muitas vezes. Então você passa a reconhecer lá na sua timeline, pô, essa pessoa sempre escreve legal, essa pessoa diz coisas bacanas, eu interajo com essa pessoa, ou essa pessoa me disse alguma coisa legal. Então é muito legal isso. Isso está reforçando o nosso sentido de coletividade também. Vamos entender assim, porque a gente, ainda que tenha um ambiente tóxico hoje, por causa até de situações políticas, de posicionamentos, que a gente não estava acostumado a ter também. E a gente está descobrindo hoje como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas são mais conservadoras, ou mais progressistas, ou mais liberais, ou mais retrógradas, mas enfim, elas estão tendo a oportunidade de expor os seus valores. Elas estão testando num ambiente seguro, por isso que elas se expõem tanto. Porque elas, às vezes, pessoalmente, num jantar, numa conversa, no domingo, à tarde, ela não teria coragem de falar aquilo que ela fala ali, porque ela se sente protegida. Mas, ao mesmo tempo, ela está tendo oportunidade de fazer aquilo que Sócrates dizia, de se examinar. Porque acontece comigo isso. Cada vez que eu posto alguma coisa, eu posto bastante, eu vivo da mídia e tal. Quando vem alguém e me dá uma calçada, eu vou checar se realmente aquela minha informação está frágil, se aquele meu pensamento realmente, aquela minha convicção é firme. Se a minha convicção é firme, eu vou lá, interajo e me explico melhor, ou nem explico, eu falo, já está explicado. Ou se é frágil, eu absorvo aquilo que a pessoa trouxe e se fortalece. Me fortaleço. Então, quer dizer, eu melhoro a minha convicção. No caso do contraditório não ser suficiente para derrubar a minha tese, digamos, ao mesmo tempo, quando eu venho com alguma coisa frágil, que eu coloquei mal pensado, alguém vem com alguma coisa muito legal, eu falo, uau, que ótimo, né? Você publica aí. E às vezes as pessoas pensam que estão disputando conhecimento. A gente não está disputando conhecimento ou quem sabe mais. A gente está acrescentando. Aí volta a tal da dialética. Pô, a gente conversa, a gente acrescenta. Mesmo que eu venha com uma ideia estúpida para você, por causa das referências que eu tive para expor aquela ideia, e você vem com uma posição muito mais rica por causa de experiências que você teve, daí eu falo, uau! Então aí eu vejo quanto é frágil e pô, aquilo já me melhorou. E ainda habita, né, no imaginário do humano, de alguns seres humanos, ou boa parte deles, enfim, que para eu estar certa você tem que estar errado. Ao invés de então, você tá certo e eu também. E aí a gente pode ir para um nível superior. Mas de modo geral, acho que assim, a tecnologia nos fortalece, desde que a gente não seja sequestrado por ela. Tem um caso que eu ouço muito, né, fazendo transição de carreira de pessoas. Ela tem lá um monte de gente no LinkedIn dela, e na hora que ela precisa fazer uma transição, ela fala assim, cara, eu achei que eu tinha X mil amigos e agora que eu preciso de uma referência, de uma indicação, ninguém me ajuda. Mas provavelmente essa pessoa não nutriu essas relações, essas 5.000, 3.000 relações que tem no LinkedIn. E essa semana teve um case rodando no LinkedIn também, que foi muito engraçado. É uma youtuber, sei lá quem é a moça, não interessa, mas ela tinha 2 milhões de seguidores. Ela resolveu fazer uma venda de camiseta, sei lá o que ela foi vender também. Sabe quantas camisetas ela vendeu? Com 2 milhões de seguidores, uma camiseta que sei lá, não sei nem quanto. Adoro essas histórias. 36. Se você dividir 36 por 2 milhões, deve ser 0,000 alguma coisa. Então, assim, são pessoas que eu acho que com ou sem tecnologia criariam uma forma de se iludir. Então já é uma tendência da pessoa se tapear. Eu gosto muito de usar uma expressão, eu não sei se fui eu que conheço a expressão pela primeira vez, que é de fake views. A gente reclama das fake news, são aquelas notícias distorcidas, que parece verdade, mas ela vem com componente de outra informação. Mas fake views é isso, não temos um bom auditamento ainda externo de Google e Facebook. O auditamento é deles mesmos. E a gente também acumula amigos de maneira orgânica. No meu caso é assim, quer dizer, as pessoas que estão lá, elas entraram mesmo, que eu nunca fiz qualquer compra de like. Mas tem robôs, e você vai encontrar, se você der um Google, você vai encontrar gente que vai turbinar a sua parte, você vai ter 1 milhão logo também de pessoas, desde que você invista um dinheirinho. Mas são pessoas que não existem, então está dentro dos mecanismos ali que você usa as ferramentas dessas redes
né? Não é o caso do LinkedIn, que tem um critério profissional, né, de localização e pago. Ele paga, ou seja, ele cobra pelo serviço, que é o contrário do Facebook. E o Google, ele não cobra, por isso que você autoriza ele a fazer o que ele quiser com a sua informação, com seus dados. Mas é isso, o fake news é isso. A pessoa fala assim, eu sou importante, não sei quantos seguidores. Você publica lá, o próprio Facebook só vai avisar o número mínimo de pessoas. Cada vez ele diminui, vai avisar 15 pessoas, porque ele quer que você coloque seu dinheirinho lá para avisar mais pessoas. E mesmo assim você não sabe se ele vai avisar. Você não tem como checar, o Mark Zuckerberg ligou para você para falar de mim? Você não sabe disso. Você só sabe, alcance 40 mil pessoas, né? Envolvimento 2.000 pessoas. Envolvimento é quando a pessoa vai lá e dá um like. Ou depois outro envolvimento, ela vai comenta alguma coisa. Quando a pessoa comenta alguma coisa, realmente ela reteve aquela informação. Irineu, que legal que você publicou, bacana, não vou nesse evento, eu vou comprar o livro direto na livraria, enfim, aí tem um envolvimento, ela reteve. Mas a maioria nem ficou sabendo que você existe. Tem 1,4 bilhão de pessoas no Facebook. Eles fizeram uma limpa aí, porque tinha muito perfil fantasma e tal, mas mesmo assim continua quase a população da Índia, da China, o número de usuários. E não vai dar para falar com todas essas pessoas. Essas pessoas não te amam. Elas não são laços fortes. Você vai assustar as pessoas. Elas nunca serão laços fortes. Elas são legais porque você vai fazer alguma coisa. O seu grupo, tem gente que te conhece, gente que você conhece, por exemplo, a gente que eu tenho a oportunidade feliz de ter uma atividade no rádio, de estar sempre atuando. Então as pessoas, de alguma maneira, que entraram lá, elas já me ouviram em algum lugar, entraram, né? Eu até nem consigo aceitar todo mundo por causa do limite. Mas mesmo assim, elas entraram um dia por simpatia, te acompanho lá. Mas mesmo assim, elas não ficam lá todo dia seguindo o Irineu. E nem o Zuckerberg vai avisar, o Irineu publicou um negócio lá, eu queria te entregar, porque ele não entrega, só vai entregar se eu pagar. E eu não pago. Então, quer dizer, as pessoas que quiserem um dia visitar o Irineu, elas me visitam lá no Facebook. Os meus laços fortes, as pessoas que eu conheço da minha vida, acabam me ligando, dizendo, quanto tempo a gente não se vê, vamos tomar um café? Não que as outras pessoas não possam fazer isso também, porque às vezes a gente tem uma relação tão gostosa no Facebook de troca, que a pessoa, vou estar lá no Conjunto Nacional, vou estar no lançamento do livro da Rebeca, eu vou estar não sei o que lá, eu vou lá no seu evento, daí, a gente... Aí a gente consegue estar junto. Isso, eu ampliei muito a minha rede pessoal, né, de contatos pessoais, graças ao Facebook, desde que ele existe. Porque eu vou estar lá no evento. Deve ser, então, eu sou aquele, eu escrevi para você aquele dia, que legal que você falou. Que eu ouvi na rádio, né? Aí eu passo a ver a pessoa, ouvir a voz da pessoa. Então, quando eu vejo ela no Facebook, outras pessoas eu gosto e nunca vi, e nunca verei. Quer ver uma coisa diferente também? No meu caso, eu sou freelancer de publicidade. Então a gente adotou a tecnologia bem antes, eu sou um locutor publicitário. Tem empresas que eu atendo há mais de 10 anos que eu nunca vi a pessoa que me contrata. Quer ver, em 1900 E você representa a voz dela. Exato. Na virada do ano 2000, eu já tinha o aparelho para transmissão de voz, já tinha ali o decodificador, para a gente mandar por MP3 pela internet. Eu já comecei a gravar, trabalhar viajando com microfone e tal, fazia o processamento, colocava no formato MP3 ou Wave e transferia. Então, isso facilitou tanto o meu trabalho, que mesmo empresas para quem eu trabalho, para quem eu recebo, né, tem uma atividade, tem uma amizade, conversa, é até afetivo o negócio. Você nunca teve junto. O e-mail eu nunca vi. Tem empresa que acha que eu sou um garotão, entendeu? Olha. Mas antes do Ulisses mandar a gente parar, né, que ele que manda aqui no negócio. O Ulisses é o cara da tecnologia antes da gente. Então, ele que manda. Porque ele é engenheiro eletrônico, essas coisas aqui que a gente começa a falar aqui, ele sempre sabe primeiro, porque ele tinha que resolver esses problemas para televisão, para MTV, para TV Mulher, para o Polishop. Olha só, né? Ele é como é o Lombardi, né? Ninguém vê. Olha lá, Mas para fechar, a polêmica da semana que a gente viu muito sendo discutido, que são os aplicativos que para alguns são coisa do mal. Sabe? São os meninos que entregam coisas de bicicleta, de motocicleta, de veículo.
Então são os aplicativos que geraram, né? Então tem gente que fala, tá, ok, essas pessoas se não estivessem trabalhando, vamos lá, pro Uber, Rappi, esses aplicativos todos estariam numa situação de vulnerabilidade. Só que a gente tem outra, né, vertente que fala isso é coisa do mal, eles estão burlando as leis trabalhistas. Então a tecnologia está fazendo mal para os pobres trabalhadores, não só do Brasil. Então a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos já algumas decisões dizendo que eles precisam se enquadrar em vínculo trabalhista. Então acho que vale a pena a gente usar a nossa temática de tecnologia para o bem ou para o mal, para talvez finalizar com esse tema, né? Na sua opinião, isso é uma coisa do bem ou do mal? Olha, eu acho que esse é o grande problema para os estados mesmo, de regulação daqui para frente. A gente sabe que a gente defende o liberalismo, naturalmente, a livre iniciativa, mercado livre, o empreendedor com condições de empreender, trabalhar. Mas a gente sabe que o empreendedorismo não tem papel de Estado e ele não resolve questões de Estado. O empreendedorismo não tem vocação para regular Estado, para regular questões como o trabalho. As pessoas às vezes não conseguem fazer essa curva. O trabalho social não é trabalho de ONG. Trabalho social existe quando se formou a civilização, quando a gente saiu do mato, saiu do Éden, quando as mulheres que precisavam ficar carregando filhos e crianças porque acabava a fruta daquela região, ou era uma região de tal predador, ficavam mudando, ela chegou ali perto do Nilo e falou assim, olha, aqui eu entendi que tem um ciclo, a gente podia ficar só aqui, não precisamos ficar mudando. Então aqui a gente planta, vamos pensar, ainda entendeu esse ciclo da natureza, e aí se organizou o modelo de trabalho ali. Então cada um faz uma coisa e depois junta, um modelo cooperativo, modelo colaborativo e tal. Então esse é trabalho social. Um caça, outro planta, outro cuida das crianças, outro fica tomando conta de quem trabalha e tal, tal. Então se criou um modelo de trabalho social. Para quê? Para gerar os recursos, para gestão dos dos recursos que todos precisavam. Mas cada um cuidava de si, ou cuidava da sua prole. Então, vamos fazer uma coisa conjunta que a gente ganha mais. Ali começou o processo... Apólices. E começou um processo mais acelerado de inovação, porque começou a se criar métodos, processos para a produtividade. Nós estamos num modelo já de tecnologia muito grande, mas esse princípio não acabou. Tudo existe em função da humanidade. Todos os recursos do planeta pertencem à humanidade. Por isso é que não podemos ter uma frota de pesca de barqueiros alemães, ingleses ou de onde for, que vem fazer seus registros em Bahamas, pegando todos os peixes da costa do Pacífico daqui, porque tem os caiçaras que estão ali. E o peixe não é do empreendedor dono do barco, o peixe é do mar, o peixe é do caiçara, o peixe é de todo. Então por isso que as leis de todo mundo protegem todos os recursos do planeta. Então você precisa do empreendedor para investir naquilo, para que aquele processo seja sadio e exista uma distribuição para todos que não vivem do lado do mar. Agora, como fazer isso de uma maneira ética? Então, se você não tiver o regulador, que é o Estado, aí amanhã você vai ter miséria, vai ter desigualdade, que é um problema que com toda a tecnologia o mundo não resolveu ainda. Hoje, com essa escalada da tecnologia, a gente sabe que a mão de obra está sendo muito absorvida pelas máquinas, primeiro. Agora a parte lógica, como a gente começou a conversar, também sendo absorvida. Então quer dizer que a máquina está trabalhando para mim. Está trabalhando para mim, caiçara. Está trabalhando para mim, analfabeto. Para mim... eu que moro no Amazonas, entendeu? Não importa se eu estou inserido nessa grande economia. Isto me pertence. Então, se eu sou excluído do trabalho, então eu não quer dizer que aquilo não me pertença. Se esse processo também absorve a minha mão de obra de uma maneira injusta, então eu preciso ter o Estado regulador. Daí não o modelo é moderno, porque o aplicativo é de uma grande organização com muitos investidores que botaram dinheiro naquilo. Então precisa ver qual é a lucratividade disso e se essa distribuição
de resultados é feita de uma maneira justa. Senão eu pego o garoto, porque não tenho mão de obra, porque foi absorvida, não, vai de bicicleta, mas estuda de manhã, trabalha em 3 empregos, não tem garantia de nada. Então é uma questão muito complexa essa, vai ser a questão dos próximos 20, 30 anos, de como é que a gente regula isso, porque as pessoas não vão poder trabalhar não vai ter 40 horas por semana, vão trabalhar 15 horas por semana, porque todas as pessoas precisam de trabalhar. Precisam trabalhar por quê? Porque o trabalho ainda é a melhor maneira de distribuir riqueza. A gente não está pregando aqui que uma pessoa possa ficar parada em casa e todo mundo trabalhando e o empresário investindo em tecnologia, investindo em todas essas inovações e ele não faça nada, não. Ele precisa mais a caça e as frutas, como era antigamente. São os recursos produzidos pela inteligência, pela cultura, pela indústria, pelo todo o desenvolvimento que a gente teve e que pertencem também a todos, porque não foi construído por uma pessoa, não foi construído pelo Bill Gates, pelo Steve Jobs, nem pelo Jeff Bezos, nem pelo Henry Ford. Toda a evolução da humanidade tem a humanidade como autores. Bom, então tá fácil, né? Tá fácil essa parada aí de entender. Tá fácil nada, né? Não, mas você sabe que de manhã aí eu tava com essa inquietação, né? Sobre essas relações trabalhistas, que é muito universo que eu transito. Mas eu também fiquei feliz de saber o seguinte, essa provocação, né, do posicionamento das novas leis tem muito provocado os aplicativos. Um deles, inclusive, montou uma fundação dedicada para entender como é que eu aprimoro a qualidade. Então não é assim, então vamos eliminar todos os aplicativos. A provocação é, como é que a gente vai fazer uma humanização desses aplicativos? Isso, é isso aí. Que esse rapaz, ele tá bom, se ele não estiver trabalhando aqui, ele podia estar fazendo coisa errada, mas também ele não precisa ficar sempre aqui. Então como é que eu preparo para isso ser um serviço ponte? Ele vai ficar um tempo aqui pedalando, dirigindo, mas ele vai ser preparado para um passo maior. Então eu me aquietei hoje de manhã quando eu vi isso. Então tá bom. Então tem aqui os aplicativos, tem aqui os órgãos, né, o governo organizando, e aqui a gente vai ter que achar um bom caminho. Agora, a gente não pode abrir mão dessa dinâmica. Essa dinâmica está muito boa. Mas se essa dinâmica tiver a ética, a boa ética, como eixo, que é a grande questão da globalização, nesse nível que a gente está, é ético. E é ético nesse sentido. Qual é o papel do ser humano nessa produtividade? Ele é autor. Sabe, ele não é alguém que a gente está tirando da miséria, ele é alguém que tem que estar inserido na produtividade e de uma maneira justa. Quando a gente fala isso, outro dia eu fiz até uma palestra para um sindicato de trabalhadores. E foi muito curioso, porque olha, não adianta você ter uma entidade representativa e seus filiados vão desaparecendo. Você vai representar quem? Vocês têm um papel muito mais inteligente, porque tem que modernizar. A gente sabe que os sindicatos também ficaram viciados com essa política do século XIX, século XX. Protecionista. E nós precisamos agora pensar um novo mundo, uma nova ética, um novo jeito, porque nós vamos ter uma necessidade ainda maior de atuação de representantes, seja da política, seja dos sindicatos, para achar esse caminho regulador. No século XIX, você sabe por que eles foram importantes? Porque realmente a parte da produtividade ficou muito forte e o trabalho ficou muito fraco. O trabalho não parecia não valer nada, porque tinha um excesso de pessoas para o trabalho, porque elas tinham abandonado as roças, abandonado as fazendas. Então, era barato isso. Até que surgiu a política e falou assim, peraí, o trabalho, a produtividade depende do trabalho. Foi a partir disso que se criou a ideia do socialismo, da ditadura do proletariado, como ficou conhecido. Nós somos uma força política. No futuro, o trabalho não é mais força política. A nossa força está no consumo. Então, mas naquela época foi importante, você vê, os países desenvolvidos, como Alemanha,
Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Portugal. Espanha e Portugal menos, né? Mas eles criaram o que no século XIX? Partidos trabalhistas. Por quê? Começaram a ter representantes, pessoas para negociar. Então esses países continuaram desenvolvidos. Os países que tinham realmente exploração e que não queriam mudar, eles foram vítimas, vamos dizer hoje aqui, a gente pode dizer vítimas do socialismo, porque foi uma ideia política que malogrou. A ideia era de compartilhamento de um outro modelo de produtividade, mas foi influenciada de uma maneira negativa, mas foi influenciada porque as lideranças anteriores não conseguiram criar mecanismos como partidos, como sindicatos, para falar assim, olha, vamos equilibrar essa conta, porque senão vai ter problema social. Sempre que tiver problema social, sempre que tiver desequilíbrio, sempre que tiver desigualdade, isso foi no século XIX e vai ser no século XXII, XXIII, sempre que tiver desigualdade, vai ter conflito e vai ter perda. Você sabe que assim, hoje eu lido com seres humanos, mas eu comecei em tecnologia, passei em marketing, enfim, mas a provocação era essa, tá bom. Se continuar desse jeito, vocês vão vender pra quem? Não vai sobrar cliente. Mas agora uma outra provocação. Outro dia eu estava lá vendo a questão da briga dos motoristas de táxi e dos motoristas de Uber. Eu falei, gente, para pensar que os testes com veículos sem motorista deram certo. Então, não é mais uma questão de taxista versus Uber. É uma questão de quem é que vai estar guiando os nossos carros. Que daí vem a provocação da semana passada. A provocação dessa semana era aplicativos de entrega. A provocação da semana passada era, numa inteligência artificial, como é que a gente trabalha a ética? Num acidente onde um carro tem que optar pela vida de um adulto e de uma criança, ou de um cachorro e do motorista, como é que a gente insere o contexto ético, que acho que a gente, até antes que o Ulisses desligue tudo, como é que a gente insere o contexto ético numa inteligência artificial? Como é que você codifica? Qual é o algoritmo que você vai colocar num acidente onde ofereça risco para o elemento A e o elemento B? Ele tem que decidir. Né? O carro tomba para a direita ou tomba para a esquerda? Quem que ele vai salvar? A história daquele filme, né? Do voo do Rio Hudson lá, aquele filme, porque se não fosse o piloto, o equipamento automático teria feito um estrago. Só essa leitura humana salvou milhares, rápida, né? Objetiva, porque o equipamento humano, com toda a inteligência artificial, nós estamos aqui nessa escalada de evolução, alguns chamam de 4 bilhões e 300 milhões de anos. Aqui a gente saiu do DOS. A gente saiu do sistema de uma célula única e começamos a ter uma grande competição. Então, trocentos milhões de algoritmos dentro de mim têm leitura sobre vários assuntos de cada um de nós. E algoritmo, na cabecinha da gente, chama sinapse. Aí várias sinapses, uma rede neural um comportamento diferente. E dentro da gente é orgânico. Mas quando você fala de tecnologia, ela é programável por um ser humano. Então, que nem sempre é ético, que nem sempre está amadurecido enquanto ser humano, e ele está no controle, às vezes, de um grande algoritmo. Acho que é aí que mora a grande questão pra gente pensar. Olha, a conversa pra mim foi boa. É sempre bom conversar com você, como você fala coisas tão bacanas aqui, viu? Espero que tenha sido muito bom para as pessoas que tiveram paciência, que vão falar com a gente. E o vinho estava melhor ainda, viu? Falando no vinho, que ele veio lá do Vale Europeu, que foi da última jornada transpessoal, posso fazer um convite? Pode. Mas é o seguinte, daqui a pouquinho, literalmente daqui a pouquinho, às 3 da manhã, a gente vai sair para desenhar o segundo roteiro da jornada transpessoal. E a gente vai transmitir ao vivo, lá do Instagram, todos os lugares que a gente vai estar desenhando. O próximo Jornadas, que é essa experiência, para ver se a gente amplia um pouco às 3 da manhã, por quê? Porque a gente vai para o Mato Grosso, né? A gente vai para o Mato Grosso. E a ideia é realmente experimentar, a ideia não é ir de avião e despencar lá. É experimentar cada trechinho da viagem. E começa amanhã outra jornada. Começa o que a gente chama de visita técnica. Antes de levar vocês, eu preciso fazer o roteiro. Né? A gente não vai despencar lá do nada. Ah, tá. Né? Então, por exemplo, você já visitou um assentamento de sem terra? E eu já, faz tempo. Nossa, muito bom. Eu nunca experimentei. Eu acho que a gente teoriza muito essa questão da terra. Eu estava lá em Natal e tem um determinado político que é dono de um pedaço muito grande. Né? E todo mundo questiona a construção daquele aeroporto. Enfim, houve prisão, etc. Mas eu fiquei olhando a fala das pessoas e falei, por que esse
cara é dono de tanta terra? Né? Essa coisa da propriedade, ela é muito questionável. Quem é dono do quê? Mas eu acho que sentar num assentamento e ouvir a história dessas pessoas vai me trazer muitas respostas. Então a ideia é a gente vai sentar num assentamento, comer com eles, entender a perspectiva deles. Com toda a sorte, vamos estar na tribo, numa das tribos chavantes que tem lá no Mato Grosso. Né? A história, aquela região tem muitos espaços que tem muitas lendas e muitas falas, são espaços esotéricos. Mas também no caminho a gente vai passar lá no Museu de Cora Coralina. Então ir de avião não ia ter graça. Então a gente realmente queria vivenciar cada quilômetro da viagem. A gente vai sair 3 da manhã para chegar, acho que lá na Fundação Cora Coralina, num horário já de dia. E aí a ideia é a gente ir transmitindo pelo Instagram essa experiência para desenhar aí esse roteiro para novembro, lá pro feriadão. Tem um feriadão, aquele feriado que vai do dia 15 de novembro a 20. Tá. Então a ideia é fazer a próxima jornada lá. Mas sempre o que antecede uma jornada é a nossa visita técnica, para realmente ver se faz sentido sentar num assentamento de sem terra. Sentar com os chavantes e entender por que eles ficam correndo com toras. Enfim, mas aí a gente vai ir transmitindo e até muito do que a gente ouve das pessoas, conforme a gente vai compartilhando as imagens, a gente vai desenhar um roteiro oficial. Então a gente está aqui entre um vinho e outro, mas na verdade 3 da manhã a gente vai pegar a estrada e vai ser muito interessante, né? Então vocês estão convidados a acompanhar essa experiência lá para a Serra do Roncador a partir das 3 da manhã. Rebeca, boa viagem para você. Obrigado aí por esse papo. A Rebeca que está com a gente também lá na Transamérica, no Positivity Talks, está sempre aqui. A gente está preparando um evento que a gente mudou a data para dia 17 de julho. 17 de julho. Tô sabendo agora. 17 de julho. Muito agora bom. É 17 de julho. A gente vai trabalhar também. É um life plan, mas vamos falar de sonhos. É como criar a fábrica dos sonhos. E vai ser muito legal. E a gente, além da Rebeca, tem o Daniel Carvalho Lúcio. Querido. E também vou falar para você agora uma novidade que eu guardei para te falar hoje. Ai, meu Deus. Tem um ator fantástico, negro, o Nil Marcondes, com uma big de uma história pessoal. Ele também saiu de Goiânia, aquele cara raçudo, modelo, participou de aberturas de novela da Globo, de novelas da Globo, novela do SBT. Tem uma big história no teatro, aquela pessoa que, sabe, aquelas pessoas que tem tudo para dar errado na vida, mas que não aceita isso. E ele construiu uma história num ambiente altamente competitivo, negro, é de uma energia fantástica. Ele está no teatro Nil Marcondes e a gente vai construir essa história, porque é muito interessante ver o desafio de uma pessoa, como é que você sai de uma família pobre, como é que você tem um sonho e todo mundo fala para você, para com isso, isso não dá certo. Não é para você, né? Isso não é para você, você é negro, depois o cara é bonito, o cara vira modelo, o cara faz coisas muito interessantes, tem uma história lindíssima, porque é isso aí. Você não pode jamais deixar que o seu medo apague o seu sonho, né? E vocês sabem que por conta desses projetos que a gente constrói juntos, a gente almoçava uma vez por mês juntos. E esse Fábrica dos Sonhos nasceu de uma conversa dessa. E a ideia dessas lives é reproduzir esse ambiente de conversa. Você falou agora há pouco, né? Mais do que 5, né? Deixa de ter o contato. E realmente, se você me encontrar numa reunião com 7 pessoas, eu sou muito quietinha. Porque para mim a interação é assim, ela vai acontecer a 2, ela vai acontecer a 3, quando realmente a gente pode se colocar. E o desafio dessas lives justamente é isso. Reproduzir o que a gente tinha nos nossos almoços mensais, trocar, né? Uma pessoa falou, poxa, vocês podiam compartilhar essa experiência. E aí a gente está aqui compartilhando essa experiência, regados a um vinho excelente. Ele veio lá do Vale Europeu. E é uma questão que eu costumo dizer. A gente precisava valorizar talvez algumas iniciativas nacionais. Ninguém conhece esse vinho, é a vinícola mais premiada do Brasil. A gente nem precisa falar o nome dela, mas às vezes como a gente vai buscar... é a San Michele, enfim.
Mas como às vezes a gente vai buscar fora coisas que talvez estão muito mais presentes aqui dentro. rebecatoyama.com.br Irineu Toledo, positive-se. É isso aí. Ulisses, obrigado aí. Marcela, obrigado aí por esse Fernanda, apoio todo. Marcela, Fernanda, Tiago. E é isso aí. Um papo é sempre bom, né? Boa noite.